noite, pessoal, a todos que estão aqui na sala. A carga de vento é uma carga horizontal que acontece perpendicular ao eixo da ponte. E ela é calculada com base na área de exposição ao vento que essa estrutura possui. Essa área de exposição ao vento seria a projeção da superestrutura num plano ortogonal à direção do vento. Se o vento está numa direção perpendicular ao eixo da ponte, né, seria a área projetada sobre esse plano perpendicular da própria superestrutura. Teríamos duas condições, duas hipóteses para determinar a carga de vento. Uma com o tabuleiro sem o tráfego, com a ponte descarregada, onde considera-se uma pressão de vento no valor de 1,5 kN por metro quadrado. Então, para determinar essa carga de vento, você vai multiplicar a pressão de vento pela área da superfície da estrutura num plano normal à direção do vento, a área de exposição da superestrutura, que contaria com o tabuleiro, com as longarinas, o tabuleiro e uma defensa se existisse, né? Se existir uma defensa, também a área da defensa entra nesta superfície. Só que nós vamos considerar para a ponte descarregada e também para a ponte carregada 25% desta área somente. E a outra hipótese seria para o tabuleiro carregado, para a ponte carregada, ocupada por veículos reais, onde você consideraria uma pressão de vento um pouco menor, de 1 kN por metro quadrado. Só que a área de exposição seria maior em contrapartida. Você consideraria uma área de veículos onde o limite superior desta área estaria a 2 metros do nível do pavimento. E também consideraria a área da própria superestrutura, contabilizando também 25% dessa projeção da superestrutura. Então, você teria 25% da superestrutura, mais 40% da área dos veículos, considerando que o veículo tem uma altura de 2 metros a partir a partir da superfície do pavimento. E admite-se uma pressão de vento um pouco menor, de 1 kN por metro quadrado. Então, esquematizando o que nós falamos agora, nós teríamos aqui você tem aqui uma seção transversal da ponte. Para a ponte descarregada, a pressão de vento seria de 1,5 kN por metro quadrado, atuando numa área de exposição que englobaria apenas a altura da superestrutura, que seria a altura da longarina, da laje e mais das defensas. Se for considerar a ponte carregada, você admite a altura dos veículos, a HTB, assim, numa distância de 2 metros acima do nível do pavimento. E a pressão de vento seria de 1 kN por metro quadrado. Então, você somaria a área da superestrutura com a área dos veículos. Considerando que para a superestrutura a área seria minorada em 25% e a área dos veículos minorada em 40%. Então, teríamos aqui uma expressão geral que engloba aí as duas hipóteses. Então, a força de vento é uma força lateral, então, a índice VL, de vento lateral, seria a pressão de vento, que para a ponte descarregada é de 1,5 e para a ponte carregada é de 1 kN por metro quadrado, que multiplica a área de exposição, que é 25% da área da superestrutura, esse HS seria a área da superestrutura, mais 40% HTB, que é a altura dos veículos. A altura da superestrutura com a altura dos veículos, multiplicado pela largura L. Essa distância L seria o comprimento da ponte, dentro da área de influência do pilar. A maneira de determinar a força de vento, a força máxima de vento, seria a maior dessas duas hipóteses, com a ponte descarregada ou com a ponte carregada. No caso de pilares submersos, existe também a ação da água corrente, onde a força é determinada pelo produto da pressão pela área da projeção do pilar num plano perpendicular à direção da corrente de água. Essa pressão da água corrente seria o produto de um coeficiente dimensional que depende do formato da seção transversal do pilar. Se o pilar tiver seção quadrada, o coeficiente dimensional seria 0,72. Se o pilar tiver seção circular, esse coeficiente é de 0,34. Se o pilar tiver seção quadrada, mas
com os vértices voltados para a direção da corrente, da água corrente, a 45 graus, esse K seria de 0,54. Esse K, ele mede mais ou menos o arrasto que a corrente provoca na superfície do pilar. Com uma área normal, com a face totalmente voltada para a direção da corrente, esse arrasto vai ser maior do que numa situação em que você tenha a seção circular. Essa pressão, então, seria o produto desse coeficiente dimensional pelo quadrado da velocidade da água corrente. Essa velocidade da água corrente, existe um valor adotado de 2 metros por segundo.